espalha areia fina da ampulheta que mede o tempo da minha vida. Não quero ser um servo desse mundo tão perverso. Por toda a vida eu andei sem saber se vale a pena ou se eu devo esquecer. O tempo passa enquanto eu durmo, sou escravo da rotina. Você não pode sair dessa sara, ninguém vai te ajudar. Você não pode sair dessa sara, ninguém vai te ajudar. Você não pode sair dessa sara, ninguém vai te ajudar. Você não pode sair dessa sara, ninguém vai te ajudar. Aqui mandando um som nessa edição, muito bom, gente, valeu! Mandando um sonsaço aqui pra gente nessa edição do Caleidoscópio. Estamos no ar ao vivo na TV Horizonte, na TV Educar e no site tvhorizonte.com.br. Aí tem gente no Brasil inteiro assistindo ao nosso programa aqui. Tem uma galerinha lá em Campina Grande do Sul, no Paraná, conectada com a gente. Então valeu, pessoal! Olha, para quem tá pertinho, tem muitas promoções do Caleidoscópio no site da TV Horizonte. Faça seu cadastro e participe. Um filminho no cinema tem o seu lugar, né? Então aproveite, você pode levar um par de convites para a Sala Cinearte em BH. Para participar, vá ao site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Toda segunda-feira sai um ganhador. E tem cheirinho de pizza no ar, é a Bitela Pizza que pode chegar quentinha sexta-feira na sua casa. Lá no site da TV Horizonte você fica sabendo como participar. Tem essas e outras promoções, então, como um par de ingressos para curtir a apresentação da Orquestra de Câmara Opus, que está comemorando 10 anos. E vai receber a cantora Sandra de Sá, gente, e o saxofonista Derico, lá do programa do Jô. O concerto vai ser no dia 25 de novembro, sexta-feira, às 9 da noite, no Cine Teatro Brasil Valurec, aqui em BH. Essa promoção também tá rolando, então vá lá e aproveite, hein? Bom, gente, aproveite também, né, aqui as dicas preciosas dos convidados de hoje para você se sair bem no mercado de trabalho. Tá difícil? Tá faltando vaga? O que você pode fazer para tentar melhorar esse quadro? Fique ligado. Andréia, o que esses jovens podem fazer para tentar melhorar um pouquinho, né, esse quadro, já que o nosso mercado não tá fácil? O jovem, na minha opinião e na minha experiência, porque eu sou coach de carreira, por mais que ele domine tecnologia, que ele seja, em geral, um jovem mais extrovertido, não necessariamente os jovens são tímidos, igual o Gabriel, há sempre uma insegurança por não se conhecer. Eu percebo que com 18 anos ainda é muito cedo para saber o que a gente quer profissionalmente, sabe? Então, é muito importante buscar ajuda, na minha opinião, para você identificar suas competências. Dentro de todo mundo tem muito talento. A gente tem um gênio dentro da gente e que talvez nós ainda não tivemos a chance de ter contato com ele. Porque o mundo da escola é um mundo muito voltado para as disciplinas técnicas. E não se trabalha as questões comportamentais. Então, eu não sei se eu sou bom comunicador ou se eu sou mais criativo, se eu sou mais estrategista ou mais analítico.
E sozinho essa descoberta entre 18 e 24 anos, eu acho difícil. Então tem profissionais que podem te ajudar, porque quando você se autoconhece, você vai seguro para a entrevista, que é um grande diferencial. Você se destaca dentre os outros. Então uma boa entrevista é quase certo a entrada aí para essa vaga tão esperada. Legal. E a partir dessa entrevista, né, gente, se a gente pensar, a gente no início aqui, a gente fez quase um diagnóstico, né? Trouxemos aqui a questão da experiência, que pesa muitas vezes para o jovem. Falamos também sobre a língua portuguesa, o domínio dessa língua e a questão do currículo, né? Foram 3 coisinhas que apareceram, mas que são fundamentais para essa nossa fase, né? Rafael, se a gente pensar, né, principalmente nesse currículo, nessa estrutura de currículo e a forma de você utilizar a língua portuguesa nessa entrevista e também no processo, porque a gente sempre esbarra como uma das primeiras etapas, né? A redação, é o texto. O que você observa, assim, a partir da pesquisa que vocês desenvolveram também, né? Há uma deficiência do jovem nesse sentido, assim, é de assustar. Esse domínio, ele não vem sendo praticado? Nós ficamos assustados, né? Vamos ver o que os telespectadores pensam a respeito. Porque ao longo de 2015, a gente fez uma pesquisa com mais de 8 mil candidatos em todo o país em processos seletivos. Todos esses processos têm alguma etapa que fazem uso do português para mensurar esse jovem, ou um teste ortográfico, ou a própria expressão do falar em público. Em algum momento, ele vai ser testado com relação ao português. E 40% desses candidatos foram eliminados só por cometerem erros no teste ortográfico. Inclusive, entre os 5 cursos com maior índice de erros, está o curso de jornalismo, que é mais um alerta aceso. E a gente sabe, por exemplo, assessoria, quando a pessoa vai escrever, é comum, mesmo quem é da área, cometer erros. Então, a gente percebeu que muita gente se preocupa com o segundo idioma e não se preocupa com aquele que é o nosso idioma corriqueiro. E cada vez mais a gente tem corretores ortográficos a todo tempo, encurtadores e abreviadores à disposição. E a linguagem formal a gente só faz quando tem que fazer alguma avaliação, alguma prova, porque o restante já há uma facilidade cada vez mais presente. Então, a gente chama atenção para o português, porque uma vez que esse jovem cometa, entre aspas, uma gafe, ele vai ter muita dificuldade para ter uma segunda chance naquele processo seletivo. E além do português, o falar em público é um ponto muito importante. Eu vi o convidado de vocês comentando a respeito de ter que deixar de lado a timidez. Eu não consegui no início, embora fosse da comunicação. Eu fui reprovado em 2 processos de seleção, justamente porque quando perguntado sobre virtudes e defeitos, eu não soube me expressar. Nunca tinha feito o que quando a gente vai começar a paquerar faz, sabe, olhar no espelho e conversar um pouquinho. E ali me faltou isso. Então depois eu precisava, enfim, ter uma bolsa auxílio e precisei bater de frente com o que era uma insegurança minha na época. Escutava o que eles relataram, que mas a crise para a gente é mais difícil, mas a gente quer chegar lá. Eu fiz a escolha inicial pelo jornalismo, escutei que ia ser pobre e depois fiz a escolha pela história, escutei que ia ser 2 vezes pobre e ainda assim as 2 trajetórias conseguem se casar e chegarem adiante, né? E sobre o currículo, justamente essa distância da linguagem formal faz com que o jovem não consiga organizar um texto mais padrão, mais legal do ponto de vista da escrita clara, e a organização é fundamental. Eu não tenho dúvidas que na BRH vocês recebem sempre um currículo com um e-mail de quando o jovem era criança, aquele gatinha, @provedor qualquer. Então falta essa seriedade, a gente percebe que o jovem não percebe que ele é o cartão de visitas. Sim. O gestor precisa olhar para aquele documento e ter a sua atenção chamada. Então, claro que a formalidade, uma organização e a adequação das características dele à vaga que ele quer concorrer são pontapés iniciais fundamentais, né? Concordo plenamente. Eu trabalho mais de 25 anos como gestor de recursos humanos e recebo diversos currículos, faço entrevistas com diversos profissionais. E isso que você acabou de falar é o que realmente acontece. Às vezes os currículos chegam, o jovem ele não tem o cuidado de ler o que ele vai mandar para as empresas. Ele tem que entender quem vai ler o currículo dele não conhece, né? É uma pessoa estranha que nunca ouviu falar dele, então tem que ler e tem que estar bem organizado, tem que estar na ordem cronológica. Às vezes ele coloca que teve uma experiência aqui no atual e depois pega a primeira, fica tudo invertido. E você tem uma gama de amostra de currículo muito grande.
E às vezes Já mostra uma desorganização no próprio currículo, né? Se é um cargo administrativo ali, ele já está meio que eliminado. Você tem lá 200 currículos, você tem que contratar uma pessoa. Então, você passa muito rápido, né? Então, assim, o currículo ele tem que chamar a atenção, né? Então, ele tem que estar organizado. Não pode ter erro de português, né? Então, são cuidados que precisa tomar no primeiro instante. Mas o que vai valer também tem que ser verdadeiro no currículo. Não adianta você colocar dentro de um papel aquilo que você não é. Não adianta também você querer ser o personagem daquele currículo. Espanhol intermediário, mais de metade dos brasileiros tem no... Não, inglês básico. Para que inglês básico? Colocar no currículo que tem pacote Office, o jovem ele já é conectado por natureza. Então, isso aí é básico. Então, ele tem que mostrar como que ele pode agregar dentro daquela organização com a experiência dele, com tecnologias. E aí vai. Na entrevista aí é outra história. É outra história. Gabriel, você teve dificuldade assim na confecção do currículo? Hoje em dia a gente acompanha até como é que eu coloco currículo ou currículo, né? Tem essa dúvida também. Você teve essa dificuldade assim na estrutura do seu currículo? No primeiro momento, antes de eu começar a pesquisar, eu tive sim uma dificuldade. Porém, algumas pessoas mais especializadas me ensinaram, vamos dizer assim. Eles me indicaram as formas corretas. Então, depois foi um pontapé inicial, vamos dizer assim. Aí, fora isso, eu consegui desenvolver muito melhor o meu currículo. Que bacana. É legal porque ele se desafiou o tempo inteiro, né? E passou. Diga. Eu fico imaginando que talvez tenham jovens pensando assim, porque sempre essa pergunta chega para mim. Mas eu nunca trabalhei. O que eu vou colocar no meu currículo? Eu não tenho experiência. A única coisa que eu fiz foi estudar e talvez um cursinho de inglês. E se eu puder deixar uma dica, o que eu falo para esses jovens é que a vida é a sua escola. Então, não necessariamente você tem que ter uma experiência profissional. Se você participa na sua escola, é líder em sala de aula, um trabalho que você conduziu, que foi destaque, então faz parte do seu portfólio, talvez dentro da sua comunidade, da sua igreja. Então, tudo que mostra que você é proativo, que você sabe trabalhar em equipe, que você tem um espírito de liderança, isso tudo vai contribuir para que as pessoas sintam interesse em te conhecer. Porque o legal é que o jovem entenda que é como se fosse um produto. Você tem que ser interessante. E aí, se você se mostra interessante e tem a oportunidade da entrevista, e lá você fala de forma correta, consegue se expressar, as chances vão aumentar. Então, não precisa ter esse fantasma, essa insegurança. Eu nunca trabalhei. Você tem competências dentro de você que foram adquiridas no seio familiar, dentro da escola, na comunidade, na igreja. Nós vamos isso é voltar importante. a falar sobre isso, porque às vezes também é um exagero também, né, do que colocar como competência. Sim. Nós só vamos para o intervalo, gente. Já tem mais esse bate-papo aqui de jovens no mercado de trabalho. Não sai daí não. Até já.